What's up, friends? Você já percebeu que quando você está ouvindo uma música, assistindo a um filme ou lendo um texto qualquer, parece que tem uma chuva de palavrinhas com ing? Pois é, se você já percebeu e se teve dificuldade, eu vou te explicar tudinho como você interpretar e saber quando usar todos os casos ing. Bora lá? Eu sou o professor Eduardo Gaffa e antes de começar, deixa já seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, é de graça, só ter um pouquinho de boa vontade para ajudar, tá? Ajudar o algoritmo a distribuir esse vídeo cada vez mais. Pode ser? Agora sim, de verdade a gente começa. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por se inscrever no canal também. E para a gente começar, é importante que você entenda o seguinte: toda e qualquer palavra que aparecer com ing, ela vai derivar de um verbo. Portanto, se você conhecer o significado daquele verbo, compreendê-la nos diversos contextos que ela aparece, fica muito mais fácil. E é o que eu vou te ensinar aqui, em 8 contextos diferentes. Portanto, quando a gente diz assim, vamos começar do caso mais simples de todo, que é a gente usando o ing como verbo. Tá? Quando eu falo, por exemplo, assim, you are learning English now. You're learning English now. Você percebe claramente que a gente está dizendo que você está aprendendo inglês agora. Tá? Esse é o caso mais simples e como a gente gostaria que ele sempre aparecesse dessa forma, porque quando a gente começa a entender inglês, é assim que a gente percebe. Bom, a gente tem um verbo to be e quando houver um verbo com ing do lado dele, a terminação dele é ando, endo, indo. Né? Portanto, você está aprendendo, you are learning English now. E aí é tranquilo de entender, fica muito fácil, é o chamado gerúndio, né, da língua portuguesa, exatamente igual. Então, o primeiro caso e o mais simples é quando a gente usa nos tempos contínuos, ou seja, quando se fala em contínuos, se fala um verbo depois de ing, terminando, um verbo depois do verbo to be, terminando em ing, cuja tradução sempre ando, endo, indo. Tranquilo esse aqui, certo? Um outro exemplo parecidíssimo com esse é esse aqui, ó, quando eu falo walking on the beach, I saw him. Walking on the beach, I saw him. O que está dito aqui? Caminhando na praia, eu vi aquele homem, né? Então, walking on the beach, I saw him, nada mais é do que dizer o seguinte: when I was walking, quando eu estava caminhando na praia, eu o vi. Portanto, quando a gente fala, quando a frase começa assim, walking on the beach, falando de um local de onde eu estava, ou do que eu estava fazendo, né, separadinho por vírgulas, a gente está entendendo aquilo como se fosse o quê? Um passado contínuo. É a mesma coisa. Então, de novo, when I was walking on the beach, quando eu estava caminhando na praia, só que essa parte de when I was, quando eu estava, não precisa ir para uma questão de estilo, então você percebe que fica claramente sendo interpretado como novamente um verbo, em que agora a gente está falando, usando ele no passado contínuo, no past continuous, certo? Só que when I was, né, não precisa estar na frase por uma questão de estilo, mas de novo nós temos aqui o ing usado como verbo agora no passado contínuo, também bastante comum e fácil de perceber, certo? O terceiro caso também usado como verbo, que é bastante comum em placas de sinalização, onde você vê, por exemplo, assim, no parking here, no parking here. O que quer dizer no parking here? Nada mais é do que do not park here. Ou seja, não estacione aqui, para não estacionar. Quando eu falo do not park here, eu estou dizendo para não estacionar aqui. É o que quer dizer no parking here. O parking está usado como verbo, o verbo estacionar. Essa é uma frase num estilo um pouco mais, vamos chamar assim, informal, mas que passa a mensagem e que também é bastante comum. E novamente a gente tem o ing, nesse caso do ladinho do no, né, para dizer que você não fazer aquele verbinho que está do lado. Se você sabe que park quer dizer estacionar o seu carro, então no parking significa dizer que você não pode estacionar o carro ali. Tranquilo, né? Um quarto caso e último, assim, ainda como verbo, a gente vê muito nos adesivos que ficam nos para-choques dos carros, às vezes dos caminhões, que o cara pergunta assim, are you stressed? Está escrito lá, né? Você está estressado? Então ele fala, ele sugere, go fishing. Go fishing. Está estressado? Vá pescar. E veja que quando eu uso o verbo, qualquer verbo do lado do verbo go, sem o go to é para ir para algum lugar. Quando eu tenho go e um verbo do lado, também é uma forma informal de dizer vá fazer algo.
Então, a gente está usando, né, novamente um verbo do lado do verbo go, sem a preposição to, perceba, para dizer vá fazer aquilo. Go fishing, go surfing, go qualquer coisa. Então, quando eu estiver falando de prática esportiva, principalmente, a gente usa o go junto do ing, no sentido de dizer vá fazer aquilo. No caso aqui, está estressado? Vá pescar, go fishing. Um segundo caso, agora bastante comum, com bastantes exemplos também, é quando a gente usa o verbo terminando em ing, que é o nosso foco aqui, como um substantivo, como um noun, um substantivo, ou também um objeto. Você vai me entender. Observe esse exemplo aqui que a gente traz. Ó. Quando eu falo assim, those paintings are very beautiful. Those paintings are very beautiful. Você está observando que a palavrinha painting, que vem do verbo pintar, está com S no final. O que me indica claramente que aqueles paintings deriva do verbo pintar. Então, eu posso interpretar de alguma forma que são pinturas, certo? E nesse momento, eu estou dizendo aquelas pinturas, eu estou mostrando claramente que o meu verbo, que está terminando em ing, com esse S, está no plural por isso, aquelas pinturas são muito belas. Então, aqui eu tenho o único caso em que o ing vai terminar com S, que eu posso levá-lo para o plural. Por quê? Porque ele está sendo usado como um substantivo. O substantivo, nesse caso, pinturas. Que você conseguiu perceber que quer dizer pinturas na medida em que você sacou que ele vem do verbo paint, que é o verbo pintar. Portanto, fica fácil de entender. Então, o primeiro caso, sendo usado como substantivo, está aqui, colocado como paintings. Those paintings are very beautiful. Agora, também usado como substantivo, quando eu iniciar uma frase, cuidado agora, quando eu iniciar uma frase em que o meu verbo deva ser um sujeito, porque eu escolhi que seja um sujeito, como na frase riding a bike can be risky, riding a bike can be risky. Veja que eu estou dizendo que andar de bicicleta pode ser arriscado. Então, como é que eu sei que o riding aqui é um sujeito? Porque eu coloquei o riding a bike, andar de bicicleta, e depois tem o verbo can. Ou seja, o que pode ser arriscado? Andar de bicicleta. Então, quando você ou eu formos utilizar um verbo como sujeito da frase, esse verbo deve estar disfarçado de substantivo, tá? Ou seja, com a função de sujeito da oração. Então, qual é o sujeito dessa oração que pode ser arriscado? Andar de bicicleta. Usou um verbo como sujeito, tá? Não necessariamente só no início da frase, mas se você usar como um sujeito, ou seja, do lado dele um verbo para você estar conjugando um verbo com outro verbo, esse então verbo vai estar disfarçado de sujeito, de substantivo, terminando em ing. Por essa razão, riding a bike can be risky, está aqui o meu sujeito, andar de bicicleta pode ser arriscado. Sacou? Esse exemplo é diferente de walking on the beach, né? Porque lá era usado como verbo. Aqui eu estou usando como substantivo, tá bom? E agora talvez o caso que mais apareça, que você menos entenda, é quando eu digo numa frase assim, I'm here for talking to her. I'm here for talking to her. O que acontece? Por que esse talk, que é o verbo conversar, que eu digo estou aqui para conversar com ela, por que esse talk está terminando em ing? Porque ele vem depois de uma preposição for. Então ponha na sua cabecinha que sempre que houver um verbo do lado de uma preposição, né, seguindo uma preposição, este verbo vai ser transformado em objeto. Como assim, professor? Colocando o ing no finalzinho dele. Portanto, ele vai funcionar como um substantivo, como um objeto. Então, de novo, sempre que houver uma preposição, qualquer preposição, in, on, at, about, against, qualquer preposição, exceto a preposição to, que é a mãe das preposições que formam infinitivo. Tá bom? To be, to do, to eat, certo? Então, havendo uma preposição e um verbo do lado, ele vai estar sendo usado como objeto, substantivo. Então, nesse momento, esse verbo vai ter que receber o ing no finalzinho dele para satisfazer essa condição de transformar um verbo em objeto. No caso aqui, I'm here for, com qual intenção? Talking to her, para conversar com ela. Cuidado com esse exemplo, que ele é o mais comum. Percebe quando você for ter contato e acesso à língua. E vamos para o último. E nesse último aqui, a gente está usando, então, o ing, a forma ing, tá, do verbo, que partiu do verbo você já sabe, como adjetivo. Então eu coloquei de propósito esse exemplo aqui, ó. There are two
amazing openings today. There are two, há duas. O que são duas? Duas amazing openings. O que são openings? São inaugurações. Olha aqui, ó, o substantivo. Botei de propósito o ing como substantivo, certo? E qual é a característica dessas duas inaugurações? É que elas são amazing, é que elas são fantásticas, elas são maravilhosas. Então, quando eu digo there are two amazing openings today, eu estou dizendo que há duas inaugurações maravilhosas hoje. E perceba que esse amazing está vindo antes de um substantivo. Qual é o substantivo? Openings. Como é que eu sei que isso aqui é um substantivo? Um dos motivos é porque tem o S do plural. Tá? Que eu estou usando o ing de propósito, repetindo, com S para mostrar que ele é um substantivo. E que antes dele vem a sua qualidade. Eu poderia dizer there are two nice openings, mas eu quis dizer, usar o verbo amazing, o adjetivo amazing, para falar que são duas inaugurações fantásticas hoje. E aí, então, como adjetivo, ele é também bastante usado. Tá claro? E por fim, meus queridos, então a gente viu 4 exemplos em que uma forma ing está sendo usada como verbo. A gente viu 3 exemplos de como uma forma ing está sendo usada como substantivo barra objeto. E a gente viu um exemplo de quando um ing é usado como adjetivo. Eu espero que você tenha aprendido tudo e que responda essa pergunta aqui agora. Essa classe, essa aula. Was this class interesting or boring? Responda. Essa aula foi interessante ou foi chata? Was this class interesting or boring? 2 adjetivos com ing. Por favor, responda aqui, tá? E eu agradeço a você novamente por ter se inscrito no canal, por ter dado o seu like e por ter me acompanhado até aqui. Espero seu comentário e te vejo no próximo vídeo. Thank you very much again, friends. See you next time. God bless and bye-bye. Now.